Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai tratar agora de outro risco que está presente no mercado de investimentos, que é o risco de liquidação. Então, bora lá, vamos para o conceito e depois a gente traduz isso daqui. Diz o seguinte, então, que o risco de liquidação, ele é o risco de que a contraparte não entregue a obrigação física ou financeira quando da liquidação da operação. A gente tem que ter cuidado para não confundir o risco de liquidação com o risco de liquidez. O nome é muito parecido, mas eles têm algumas diferenças. Primeiro, o risco de liquidez a gente já estudou, que é aquele quando o investidor ele não consegue converter em dinheiro um determinado ativo. Por exemplo, ele está com um imóvel e está tentando vender esse imóvel, mas não está achando compradores. Ou seja, ele não está conseguindo converter em dinheiro o imóvel dele. Ou mais, ele até consegue, mas vai ter que fazer isso de um preço distante, vender por um preço distante do seu preço justo. Se o imóvel vale 400, talvez ele vai ter que baixar para 300, para 200, e aí ele vai perder dinheiro. Isso por conta do risco de liquidez, ou seja, é a dificuldade de achar compradores, de negociar. Não só compradores, né, mas pode ser também vendedores. É a dificuldade de negociar um ativo. Já o risco de liquidação, percebam que o conceito diz que é o risco de que a contraparte não... Opa, peguei a caneta errada aqui. Que a contraparte não entregue a obrigação física ou financeira. Percebam que a contraparte é a outra parte de uma negociação. E se a gente está falando de uma outra parte, está falando de uma negociação, é porque no risco de liquidação já se foi achado um comprador e um vendedor. Na liquidez, a gente não consegue encontrar. Aqui já foi encontrado e a negociação está acontecendo. Só que existe o risco de uma parte não entregar a obrigação, seja ela física ou financeira. O que seria uma obrigação física? É quando, por exemplo, duas partes estipularam que uma delas vai ter que entregar 100 cabeças de gado, ou seja, vai ter que entregar esses gados de maneira física, não vai ser o preço deles. Agora, se for uma liquidação financeira, é quando, ao invés de entregar os 100 gados, os bois lá e tal, ele vai entregar o preço equivalente a 100 cabeças de gado. Essa é a ideia de físico e financeiro. Ou seja, no risco de liquidação, existe a possibilidade da parte que se comprometeu a entregar, não entregar. Seja isso uma obrigação física ou financeira. Percebam que é diferente do risco de liquidez, que é quando a negociação ela encontra dificuldades para acontecer pela falta de compradores ou de vendedores, dependendo aí da posição da parte. Agora, no risco de liquidação, a gente tem que a negociação aconteceu, mas uma das partes não entregou aquilo que deveria. Até a gente pode perceber que isso daqui está associado também com o risco de crédito, de certa forma. Que no risco de crédito é quando a gente tem uma parte inadimplente, que ela não consegue fazer o pagamento da dívida, e nesse caso, ela não cumpriu com a sua obrigação financeira. Então, a gente percebe que o risco de liquidação ele se desmembra em outros. Bom, galera, para CPA 20 é isso que vocês precisam saber de risco de liquidação.